como é que funciona a integração dos funcionários terceirizados? Porque eu fico imaginando que quando as pessoas chegam aqui, elas precisam de uma orientação, além da pedagógica, do tratamento que você dá às famílias, né? E isso é uma coisa... Na escola, os professores e a equipe diretiva são todos concursados. Então, são pessoas que já estão aqui na escola há algum tempo. Porque, geralmente, depois que vem para cá, só sai mesmo quando vai se aposentar. Então, a gente já tem uma equipe bem antiga. Mas, em contrapartida, a gente tem os funcionários que fazem as funções de limpeza, de cuidador de aluno especial, de merendeira, de agentes de creche, que são as pessoas que auxiliam os professores de berçário, maternal e jardim. Essas pessoas são POT, que é um programa do governo municipal. Essas pessoas só podem ficar conosco 2 anos. Eles não podem ficar além de 2 anos, senão já é considerado, né, como um vínculo com a prefeitura e não pode criar esse vínculo. Então isso traz pra gente algumas dificuldades, porque a cada 2 anos a gente tem a troca do funcionário e a gente tem que ensinar novamente todo o serviço. Isso, como é que funciona isso? Então, aí conforme o funcionário vai chegando, porque algum vai saindo, ele chega, a gente tenta passar no geral, né, assim, uma formação do que é necessário, do que não pode ser feito, né, com as crianças ou no ambiente de trabalho. E depois, ao longo do tempo, a gente tem que estar sempre chamando, conversa, explica, conforme a gente vê que algo não está, né, sendo positivo, para a gente poder contornar aquela situação. A gente tem, às vezes, também algumas formações que são disponibilizadas pela Secretaria de Educação. Então, por exemplo, essa terça-feira, os que são cuidadores estavam ali no Comari tendo uma formação específica só para quem fica com crianças especiais. Então, essas formações, quando tem, né, que são as formações da SME, também nos ajudam muito. Até porque, às vezes, eles também precisam ouvir de pessoas de fora aquilo que a gente já fala todos os dias, para eles entenderem que não é a gente que está cobrando demais, né? Que não é nada que a gente, né, não tem conhecimento. É que a gente, né, em função do tempo que trabalha, sabe da necessidade. A gente pode dizer, então, que é uma formação continuada? Sim. Tá. Próxima pergunta é sobre a aproximação das famílias, tipo conselho escolar, como é que ele funciona, ele realmente funciona, as famílias são interessadas, porque às vezes, né, nesse ritmo de trabalho que a gente está hoje em dia, né, a escola funciona como, né, também como esse lugar onde as pessoas deixam para poder trabalhar e, né, normalmente. E eu vejo que poucas famílias têm realmente interesse nessa integração com a escola, de olhar para além de como é que está né, de como é que tá o seu filho, o que ele está fazendo, como é que acontece a aprendizagem, né? Como é que é isso aqui? Existe... Então, a gente aqui, graças a Deus, tem uma boa interação com a comunidade. É uma comunidade que participa bastante se a gente fizer, né, um comparativo com outras unidades escolares. Até em função da questão da faixa etária que a gente atende. Porque a gente sabe que quanto menores, né, os pais participam mais. Depois eles vão, né, da cabeça deles tendo um entendimento de que a criança cresce e eles não precisam mais dar essa assistência, e é completamente, né, ao contrário. Então, assim, sempre quando a gente faz reunião de pais, daqueles alunos que estão saindo da escola, porque eles só ficam com a gente até o pré-2. Então, quando eles saem do pré-2 e vão para a escola para fazerem, né, o fundamental, o primeiro ano do fundamental, a gente sempre conversa com eles e enfatiza que eles precisam acompanhar, né? Porque se eles não acompanharem, aí fica muito mais difícil. Eles precisam acompanhar o trabalho que é feito pela escola, que é feito pela professora, como que os filhos deles estão, se estão tendo alguma dificuldade, se não... Porque senão, às vezes, só vai ser chamado numa reunião de final de trimestre para saber que o filho teve uma nota vermelha. E aí já se passaram 3 meses que nada foi feito. Então, assim, se não tiver essa parceria, né, da família com a escola, fica complicado. Mas é que, graças a Deus, a gente tem uma boa participação. A maioria dos pais são eles mesmos, né, que vêm trazer
e buscar as crianças na escola, então isso também estreita, ajuda o contato, né? A relação. Sempre que a gente promove algum evento, exposição, oficinas, brincadeiras, gincana, né? As reuniões de pais em si, eles sempre vêm. Por exemplo, agora a última reunião de pais, a professora aqui dessa turminha, ela ficou até abismada, porque ela falou, foi a primeira vez que eu tive 100% dos pais na reunião de pais. Nenhum pai daquela sala faltou, porque geralmente um ou outro, né, não vem, né, tem algum empecilho, não vem. E ela teve 100% dos pais, ela ficou bem, né, contente com isso, porque assim, tudo que a gente vai dizer na reunião de pais é muito importante que eles escutem. E aí se um não vem, acaba que aquele fica por fora, né? Sim. Tá, e a última pergunta, na verdade, era a primeira, mas eu vou repetir aqui porque não estava gravado, que é justamente a minha curiosidade de entender como é que é a gestão do conteúdo do celular de uma diretora que tem todos os grupos de criança e todas as demandas e tudo passa pelas imagens hoje em dia, né? Sim. E como é que é a sua gestão do seu conteúdo, do celular? Então, eu no meu celular eu tenho a parte da escola e a parte, né, da vida pessoal. Eu poderia ter um celular à parte só da escola e um só meu. Mas eu acho que ficaria também complicado para eu dar conta dos dois, né, instrumentos aí, dos dois celulares. Então eu optei por ficar com um só, onde tem a parte da escola e a parte pessoal. Mas realmente assim, não é uma tarefa, né, fácil, é uma tarefa árdua. Porque a gente, por exemplo, aqui nós temos 13 turmas, então são 13 grupos de WhatsApp no meu celular, só de grupos da escola, né? Fora os outros grupos todos que a gente tem, da Secretaria de Educação, o grupo que a gente tem da escola só dos funcionários, né? Onde a gente coloca os recados para os funcionários. Então esses grupos do WhatsApp das turmas, eles são fechados. E aí só eu e a coordenadora a gente coloca os informes ali, porque o principal objetivo daquele grupo é informar realmente. Informar através de bilhete do que está acontecendo na escola, das festividades, das culminâncias e também através do registro de fotos e vídeos. A gente procura pelo menos uma vez na semana estar compartilhando naqueles grupos fotos e vídeos das crianças realizando as atividades, porque assim os pais acompanham mais de perto o que está sendo desenvolvido, qual é o projeto que está sendo realizado na unidade, e eles conseguem até nos ajudar. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com um projeto, né, que fala sobre profissões, e aqueles pais, né, têm disponibilidade para virem aqui conversar, né, com as crianças sobre sua profissão, ou tem objetos que eles podem trazer, né, para representar aquela profissão para o filho, é bem bacana quando a gente consegue ter essa parceria da família. Mas não é fácil dar conta de todas essas demandas do celular, assim, o tempo que às vezes a gente não olha o celular porque está fazendo algum documento, alguma coisa, quando a gente retorna já está lotado de mensagens para a gente responder. Mas eu procuro sempre responder, mesmo quando eu recebo fora do meu horário de trabalho, eu sempre respondo. Mas aí, assim, é uma característica minha pessoal, né? Porque eu sou o tipo da pessoa que sou realmente Caxias, assim, entendeu? Eu me cobro bastante, né? Eu gosto de estar com tudo organizado, direitinho, arrumadinho, bonitinho. Então eu não consigo ver a mensagem chegando ali e não responder. Aquilo me faz um pouquinho de mal. Então eu preciso estar respondendo, já resolvendo aquela situação, que aí eu fico mais tranquila. Denise, muito obrigado. De nada. Tá? De dizer para você que isso aqui faz parte da atividade que eu tenho que levar para lá para a UERJ, que vai ser gravado. E eu vou postar lá no endereço que for, tá bom? Tá. Agradeço o seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. Obrigado, tá? Tá.